teu cuidado, pelo teu amor, pela tua fidelidade, que nós sabemos e podemos confiar que o Senhor sempre irá suprir, que o Senhor sempre irá prover. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem feito chegar e com certeza, Pai, continuará chegando em nome de Jesus. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós estamos aqui, Pai, com o coração grato para te dizer que nós te amamos, te exaltamos e que o Senhor é um Pai muito bom. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, amados, estarmos aqui nessa quinta viva para recebermos uma palavra maravilhosa. Você está com expectativa? Precisamos ter expectativa que o Senhor irá nos surpreender todos os dias que nós estivermos aqui. Deus, Ele tem prazer, é a vontade de Deus nos surpreender, nos suprir e nos prover. E nós precisamos estar com essa expectativa, crendo, não pelo que nós estamos vendo, mas crendo naquilo que Ele prometeu, que Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu queria passar um aviso para vocês. Nesse sábado agora, no dia 28 de outubro, às 19h30, nós vamos ter aqui o Homens na Caverna e paralelo às Virtuosas. Aleluia! Vai ser um tempo maravilhoso aqui de comunhão, de aprendizado, onde nós iremos receber uma palavra maravilhosa, tanto os homens como as mulheres. Então você está convocado para estar aqui, vai ser maravilhoso. Sábado, às 19h30, nós estaremos aqui para o culto do Homens na Caverna e das Virtuosas. Amém? Você anotou? Aleluia, glória a Deus. Prosseguindo para o nosso culto, eu queria saber, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? É a primeira vez que você está aqui no Verbo da Vida em Teresina? Então temos aqui a presença do pastor Diogo Oliveira. Queria que você ficasse de pé, pastor, por gentileza. Esse aqui é o pastor Diogo Oliveira. Ele é pastor da Igreja em Soledade, na Paraíba. E ele está aqui conosco, amados, ministrando, dando aula, ensinando a matéria no Rema de Ministério Prático, onde temos sido alcançados por essa matéria. E dizer, pastor, é uma honra ter o senhor aqui conosco, amém? Uma salva de palmas para o nosso pastor. Aleluia. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? E no domingo, às 16, tanto no primeiro como no segundo culto, o pastor estará ministrando aqui para a gente uma palavra maravilhosa. Então, se eu fosse você, não perderia, colocaria na sua agenda para você estar aqui recebendo da unção que está a vida desse pastor maravilhoso que está aqui nos abençoando grandemente aqui com as aulas do Rema. E com certeza nós receberemos uma palavra maravilhosa dele ao domingo. Então, se você está aqui, convida pessoas, chama pessoas para estar aqui nesses cultos, vai ser maravilhoso, poderoso, e eu tenho certeza que Deus vai lhe surpreender em nome de Jesus, amém? Aleluia. Prosseguindo para o nosso culto, vamos receber agora uma palavra maravilhosa que irá impactar as nossas vidas. Então fica ligado, preste atenção, fique conectado com o que vai ser falado aqui. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para falar com você hoje, para falar conosco hoje, e Ele irá nos surpreender em nome de Jesus. Queria chamar o pastor William para o púlpito. Amém, aleluia. Graças a Deus, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, falar com o Senhor. Esse é um tempo que Ele preparou para nós. E nós precisamos estar aqui de fato conectados. Nós não viemos aqui por acaso, nem fazer qualquer coisa. Nós viemos cultuar o Senhor. E sempre que nós encontramos, nós temos um banquete para receber algo da parte do nosso Pai. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos como igreja, cumprindo aquilo que a sua palavra diz, aquilo que a tua palavra nos instrui a fazer, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que essa será uma noite diferente em nossas vidas. Haverá em nós um rompimento, um crescimento, uma edificação que a tua palavra mesmo traz para nós. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que sairemos daqui de fato acrescentados e transformados. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente, muito obrigado. A gente volta daqui a pouco. Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Nós
concluímos uma série de ministrações e o pastor iniciou com a Samis no domingo passado uma nova série de ministrações. E eu sei que eu particularmente fui muito alcançado, ouvindo e até ministrando sobre andar na contramão do sistema. E você? E agora nós temos muitas coisas para aprender e para ser edificados mesmo pela palavra de Deus. A edificação fala sobre uma construção. E está acontecendo uma construção dentro de nós. Nós estamos renovando as nossas mentes, nossos conceitos velhos precisam ser retirados e nós vamos precisar nos esforçar para isso. E nós vamos precisar buscar o entendimento da palavra. É interessante que o próprio Deus fala isso lá em Osés, ele diz, olha, o meu povo perece por falta do conhecimento. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que o diabo cegou o entendimento. Então você consegue perceber onde está o objetivo do diabo? Roubar o conhecimento, roubar o entendimento. E aí eu preciso estar pronto para buscar isso, eu tenho que entender aquilo que a palavra diz. E Jesus falando ali na parábola do semeador, ele fala sobre solos. E quando ele vai explicar em Mateus capítulo 13, versículo 23, ele explica sobre uma boa terra. E ele diz que a boa terra é aquele que ouviu e entendeu. Aí depois que você ouve e entende, ele diz que você frutifica e produz. Sabe, isso precisa ser um cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos estar aqui sem entender o que está acontecendo. Eu preciso estar pronto para ouvir e eu preciso entender o que eu ouvi. Porque se eu apenas ouvir, daqui a pouco eu saio pelaquela porta e nada aconteceu na minha vida. Mas esse não é o objetivo de Deus. Pelo contrário, ele diz, o apóstolo Paulo vai inspirado pelo Espírito, ele vai dizer assim, isso é cegar o entendimento. Então eu não posso permitir a luz da palavra, a palavra está aqui, então eu tenho que estar pronto, eu tenho que entender. Se você não entender, procura quem te ajude, mas não saia sem entender. Não se permita viver os dias, dia após dia, vivendo como quem está vivendo apenas uma religião. Eu preciso entender a palavra. Eu preciso compreender. Hoje eu não entendo tudo, mas amanhã eu já entendi um pouco mais do que ontem. Hoje eu estou melhor do que eu estive ontem. Eu cresci nesse entendimento. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ser diligentes quanto a isso. Há uma parte que é nossa, de nos expor, de ouvir e de entender aquilo que a palavra diz. Amém? Glória a Deus. Então, nós iniciamos no domingo uma nova série que tem por título, eu gostei muito, ricos para quê? A pergunta é boa. Amém? Glória a Deus. Ricos para quê? Sabe uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração? Deus é generoso. Você se alegra com isso? Você pode dizer isso? Deus é generoso. E é interessante que o Senhor quer que a gente siga esses mesmos trilhos. E faz todo sentido Ele querer que a gente viva assim, que a gente reflita exatamente a imagem que nós somos dEle, o representante que nós somos dEle aqui na terra. Eu queria que você abrisse lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. Diga, Deus é generoso. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós estamos aqui para representar o nosso Pai. E ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está nos ensinando, nós precisamos imitar o Senhor. Deus é generoso, nós vamos tratar muito sobre isso durante esses dias. E eu tenho que caminhar nessa generosidade. Essa é uma ferramenta que o próprio Deus nos dá. Nós vemos o Senhor falando com Abraão, lá em Gênesis no capítulo 12, versículo 2, ele diz, olha, farei de ti uma grande nação. Percebe o que Deus tem para nos entregar, o que Deus tinha para entregar a Abraão, ele disse, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas aí ele vai seguindo e diz assim, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. Percebe que sempre foi assim, tudo que Deus nos entregou, tudo que Deus tem para nos entregar, não é para parar em nós. Há um objetivo com aquilo que Ele tem para nos entregar. Tudo que Deus nos entrega, até mesmo como uma responsabilidade, mas é para nós passarmos isso para frente, é para nós exercermos, é para nós exercitarmos, é para nós crescermos nisso que Ele nos deu. E Ele disse isso a Abraão, Ele disse, olha, eu vou fazer de você uma bênção, mas não vai parar em você. Você vai ser uma fonte.
Ele quer que eu e você sejamos assim. Alguém que vai ser abençoado por Ele, mas Ele não quer que pare em nós. Nós precisamos ser, nessa terra, abençoadores. Amém? Existe uma riqueza. Jesus, quando Ele morre naquela cruz, Ele nos muda de uma condição, e uma das condições que Ele nos liberta é da miséria. A miséria é algo que está abaixo do nível de pobreza. Nós somos libertos de lá. Para que isso? Porque nessa condição nós não conseguimos levantar ninguém. Mas ele nos fez ocupar uma outra posição. Ele nos fez ir para um outro nível por causa do seu amor. E lá em João, capítulo 3, versículo 16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Ele fala sobre esse amor e ele diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você consegue entender esse versículo? O amor tem uma ação. Ele diz, ele ama em um nível tão alto que entrega. Ele ama em um nível que dá, mas ele não dá qualquer coisa. Veja a generosidade de Deus. Veja o nível de amor e o nível de generosidade ao entregar, porque ele entrega o seu filho. É o que ele tem de melhor. Então a gente precisa olhar esses textos e entender. Esse é o nível de generosidade do meu pai, a quem eu represento aqui. Amém, gente? E aí a gente vê lá em 2 Coríntios, eu queria que você abrisse esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Já que nós falamos do amor do nosso Pai, aquele que nós estamos aqui para representar, nós fazemos parte de um reino, amém, gente? Glória a Deus por esse amor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre esse amor. Ele diz assim, olha, porquanto o amor de Cristo nos constrange. Uau, irmãos, que amor é esse? João capítulo 3, versículo 16, diz que ele amou e entregou o seu filho. O apóstolo Paulo está dizendo que esse amor constrange. E sabe, no versículo 15 ele diz assim, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem, no versículo 15, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. E o que isso quer dizer? Dentre tantas coisas que esses versículos podem dizer, eles estão mostrando para mim que eu e você não precisamos mais ser a nossa referência. Em que nível de generosidade nós temos andado? Nós fomos enriquecidos pelo Senhor. Em que nível de generosidade nós temos andado? No nosso dar, seja no nosso serviço, seja no nosso tempo, seja do nosso dinheiro. Em que nível nós temos andado? Ele diz essa entrega, esse amor que constrange, ele fez isso para que aqueles que vivem já não tenham mais a si mesmo como uma referência, mas esse amor que constrange. Porque um dia eu conversei com alguém e ela estava me dizendo com aquele aspecto de muito cansada, disse, mas eu já sirvo há 10 anos. Como quem está muito cansada por servir. Mas por que esse cansaço? Porque nós achamos que damos muito. Porque nós achamos que servimos tanto? Porque a nossa referência somos nós mesmos. Mas o que ele está dizendo, ele disse, o amor constrange. Então a minha caminhada com o Senhor tem que ser todo o tempo olhando para o que Ele fez. Porque quando você começa a olhar para você, se você não está olhando agora, mas se você decidir olhar depois, você vai chegar a um ponto de entender assim, eu faço muito. Eu tenho pouco tempo, eu trabalho muito, eu faço isso, eu tenho uma família, eu tenho não sei o quê, e eu ainda sirvo na igreja, sirvo no trânsito, sirvo no V3, sirvo no Amadores, eu já faço muita coisa, eu sou fiel, eu já faço muita coisa. Por quê? Nós temos a nós mesmos como referência. Mas ele está dizendo que esse amor que entregou é para que a referência não seja mais nós, mas esse amor que constrange. Então eu vou servir, eu vou me entregar, eu vou ser fiel, eu vou ser generoso, mas vou olhar para Ele. E aí eu vou dizer assim, como eu faço pouco, como a entrega dele foi tão grande, que nível de amor é esse? Eu não tenho como dar conta, tenho que servir não só 10 anos, mas 20 anos, 30 anos. Toda a minha vida, toda a minha entrega tem que ser para o Senhor. Isso é corresponder com a generosidade de Deus, porque nós temos ela dentro de nós. A referência é o amor dele, e não o meu amor, até mesmo para com ele.
eu preciso servir, eu preciso me entregar, eu preciso ser generoso nos meus dízimos, fiel nos meus dízimos, generoso nas minhas ofertas, no meu serviço aos irmãos. Mas eu vou olhar todo o tempo para o Senhor. E aí nós não vamos nos cansar. E aí nós vamos entender, eu preciso fazer mais. Há uma graça da parte de Deus para que eu possa correr, e eu vou olhar para Ele e vou viver isso todos os dias. E Ele mesmo vai nos capacitando a viver cada etapa. Esse é o desejo de Deus para nós. E há um objetivo mesmo em sermos enriquecidos. Eu queria que você visse isso lá em 2 Coríntios capítulo 9. Vocês estão aqui? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Aleluia. A Bíblia diz: sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Você conseguiu ver isso, irmãos? Ele diz, olha, que nós somos enriquecidos, não foi em algumas áreas, ele disse que nós somos enriquecidos em todas as áreas. Então o que nós estamos ensinando, o que nós estamos ministrando, não é simplesmente sobre riquezas materiais, embora elas estejam inclusas aqui, mas são diversas áreas, são todas as áreas da nossa vida. Ele está dizendo, nós fomos enriquecidos. Mas essa riqueza e essa condição que o Senhor nos deu, Ele diz que tem um objetivo. Ele diz, a fim de que, esse é o objetivo do nosso enriquecimento. Porque quando nós temos tempo, mas nós nunca estamos disponíveis para dar esse tempo para nada, nem para ninguém, que pobreza. Ele disse, nós fomos enriquecidos em tudo, com um objetivo, para que possais ser generosos em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião nós seremos generosos. Nós precisamos entregar isso. E aí no final ele diz, e aqui, para que a vossa vontade resulte em ação de graças a Deus. Percebe que a referência, inclusive o resultado da nossa entrega, vai resultar em algo que vai engrandecer o nome do Pai. A referência sempre será o amor dele, e o resultado vai engrandecer não o nosso nome, mas o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E é interessante como às vezes a gente vê falando sobre riqueza, sobre pobreza, e às vezes é muito comum no nosso dialeto, na nossa conversa diária, nós vemos pessoas, e talvez tenha sido eu e você, utilizar termos, misturando os termos, trazendo às vezes um conceito de pobreza, a gente coloca ali como humilde. E sabe que a gente precisa eliminar isso do nosso dia a dia? Quando você chega em um bairro e aquele bairro é pobre, diga que aquele bairro é pobre. E essa cidade, não, essa cidade é pobre. Por que a gente quer dizer que aquela cidade é humilde? O oposto de rico é pobre. Isso é gramática. Isso vai interferir? Vai. Porque na hora que nós nos encontrarmos com os textos da palavra, que diz que Jesus saiu de um lugar, ele sendo rico, deixa esse lugar e ocupa um lugar de pobreza para que nós fôssemos para a posição oposta. O oposto de rico é pobre, e o oposto de humilde é soberbo, é prepotente, é arrogante. E quando nós não entendemos isso e continuamos caminhando com essas coisas, esses conceitos do nosso dia a dia vai criando uma raiz. E isso vai formar um sofisma na minha mente. E aí quando eu me deparo com esse texto dizendo que Jesus saiu de um lugar de riqueza, e ocupou um lugar de pobreza para que eu fosse para lá, eu tenho dificuldade de entender ou de aceitar. Por quê? Porque eu associei pobreza à humildade. E nós não queremos deixar de ser humilde. Se você perguntar a um soberbo se ele é soberbo, ele não quer. Ele quer ser humilde. E isso fica lá, impregnado em um conceito muito escondido na sua mente. Nós estamos renovando a nossa mente. Então, pobreza é pobreza. Muitas vezes nós utilizamos esse termo porque nós queremos amenizar o impacto da palavra pobreza ou pobre.
E eu até entendo, e de fato a gente precisa fazer isso, porque quem está nos ouvindo pode se sentir ofendido, mas a gente precisa amenizar o peso da palavra utilizando outros termos. Esse bairro é um bairro que ainda precisa se desenvolver. Essa cidade precisa crescer em muitos aspectos. Eu estou amenizando e não utilizando o termo pobre, mas eu amenizo da forma certa. Entendendo pobreza, qual o oposto? Riqueza. Agora, humilde, o oposto é soberbo. Até porque a própria Bíblia vai nos ensinar a andar em humildade. Ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O contexto fala sobre humildade, porque Jesus estava em uma posição que foi dada pelo Senhor. Ele diz, é necessário descer, então eu desço. Mas o que havia no coração do diabo? Ele estava em uma posição que foi dada pelo Senhor, a Lúcifer. Mas ele diz, não, essa posição não está boa para mim não, eu quero uma posição acima, soberbo. Então a gente precisa aprender isso. Nós vamos andar em humildade, mas entendendo os conceitos, riqueza, pobreza, cada coisa tem o seu lugar. E aí quando eu entendo esse pequeno detalhe, quando eu ouvi que o Senhor me deu um lugar de riqueza, eu vou aceitar. Eu vou receber aquilo que a palavra diz. Amém, gente? Então, aprenda isso no nosso dia a dia. A gente precisa amenizar mesmo, com cuidado com as pessoas, mas nós vamos fazer entendendo a palavra e vivendo isso todos os dias. Crie esse conceito para você mesmo. Se você quer falar sobre pobreza, não utilize o termo humildade. Amém? E nós precisamos levar um estilo de vida de generosidade. A generosidade, como eu toquei aqui um pouco no começo, trata de muitas coisas. São muitos aspectos que nós precisamos entender e viver todos os dias. Quando nós somos obrigados ou quando nós somos empurrados a evangelizar pessoas, isso mostra muito aquilo que nós temos vivido. Quando o seu líder, quando o seu pastor, quando alguém que é uma referência para você diz, olha, nós temos que compartilhar com as pessoas aquilo que nós recebemos do Senhor, falando sobre a ministração da palavra, isso mostra que nós estamos muito pacatos nesse nível de generosidade. Evangelizar é ser generoso, porque nós recebemos algo. E isso que nós recebemos é algo que muda toda a eternidade de alguém. E às vezes nós estamos do lado de alguém no nosso trabalho, na nossa família, e nós não somos generosos para entregar isso a ela, para mostrar isso para ela, para mostrar qual o caminho, qual a eternidade que nós temos para viver, para falar sobre aquilo que Jesus fez. Isso é falta de generosidade. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos demonstrar isso às pessoas. No nosso serviço, no nosso servir também é uma expressão de generosidade. Afinal de contas, o tempo que você entrega a alguém, o tempo é a moeda mais valiosa que nós temos hoje. E aí quando você dedica 1 hora do seu tempo para conversar com alguém, para levantar alguém, eu estou servindo. Quando você dedica tempo para chegar um pouco mais cedo no culto, para passar o louvor antes com os irmãos, pessoas que chegam do diaconato, que chegam antes do culto começar, terminam, saem depois. Isso é a entrega do tempo. Isso é ser generoso. As pessoas do departamento de criança que muitas vezes não estão aqui, mas estão recebendo lá, estão servindo, dedicando tempo, serviço em diversos aspectos. Isso nós precisamos saber. Se você está aqui e você não serve, você está deixando de ser generoso. Nós estamos aqui construindo algo. Quando você serve, pessoas vão chegar para receber aquilo que você serviu, aquilo que você aprontou, aquilo que você organizou. Assim como um dia você chegou e algo foi organizado antes por alguém. E aí nós precisamos ter esse coração, um coração de eu preciso retribuir, eu preciso servir. Um dia me serviram, eu cheguei até esse lugar. Se não fosse pessoas servindo, como estaria estabelecido isso aqui? Isso aqui é o resultado da generosidade de alguém. E eu preciso ser participante. Se eu não fui até aqui, pois eu tenho que intensificar a minha entrega daqui para frente, porque outras pessoas virão. Esse espaço já nem cabe mais.
E é o resultado da generosidade. Aleluia. Sabe, eu gosto muito de um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 23, não precisa você abrir. Mas isso fala muito sobre um serviço, sobre uma entrega, sobre um nível de dedicação que nós precisamos ter. Davi está ali em um lugar, e o contexto que ele vive é um contexto que um homem muito poderoso está atrás dele para matá-lo. Saul está à procura de Davi. E aí Davi ouve falar que uma cidade do lado chamada Keila está sendo invadida pelos filisteus. Mas por falar em homem querendo matar, tem alguém aqui que tem um homem lá fora te esperando para te matar? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Talvez nos despedir. Ei, parece brincadeira, mas esse era o contexto de Davi. Ele estava lá, estava em uma cidade, na outra cidade estão invadindo. O homem está à procura dele para matá-lo. Não só um homem, não era qualquer homem. E se tivesse um homem lá fora esperando para matar, você já não estaria aí sentado. Mas é um homem poderoso. Imagine um governador lá fora para matar. Um governador, alguém influente. Esse era o contexto de Davi, 1 Samuel capítulo 23. E aí ele vai orar ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu devo ir lá na cidade de Keila. O que ele está dizendo? Senhor, eu devo ir lá servir. Que nível! Ei, irmãos, que nível de generosidade! E os meus problemas pessoais? Porque as pessoas vão servir, aí daqui a pouco diz assim: mas eu estou com problemas pessoais. Senhor, eu estou servindo nesse departamento. Qual departamento eu devo deixar? Porque eu estou com problema pessoal. E você está com um problema pessoal igual o desse homem? Estão procurando um homem para matar, e ele diz: Senhor, eu devo servir? Você está servindo assim? Aí ele vai falar com os seus homens: ei, vamos lá. Os homens desanimam ele. Rapaz, você está cheio de problema pessoal, deixa cada um com seus problemas para lá. E eu acho que ele balançou nessa ideia, porque ele voltou para falar com o Senhor de novo. Aí o Senhor, é bom a resposta de Deus, porque Deus responde a ele: vai. Sabe, às vezes a pessoa fica: eu estou com um problema pessoal e eu devo deixar. Quando você for orar ao Senhor, leia esse texto, 1 Samuel capítulo 23, está lá a resposta de Deus para mim e para você. Continua, vai, serve. Isso é generosidade. Isso é um nível de entrega, de consciência, de trabalho, de serviço. É um nível alto. Que o meu problema pessoal já é menor do que o meu serviço. E esse mesmo homem, irmãos, você vai ver lá em 1 Crônicas, capítulo 29, demonstrando a sua generosidade, que antes era no seu serviço, como eu citei agora, e agora ele demonstra, derrama toda essa generosidade em uma oferta. Ele disse: esse templo quem vai construir não sou eu não, é o meu filho. Ele é muito jovem ainda, mas nós vamos entregar aqui a nossa oferta. E ele chama as pessoas para reunir. Eu queria que você abrisse esse texto para nós lermos. 1 Crônicas, capítulo 29, só o versículo 4. Esse contexto é esse contexto de oferta. Eles estão reunindo uma oferta para a construção do templo. Aí ele diz: eis, portanto, que ofereço 150 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes. É só para o revestimento das paredes isso aí. Aí ele diz no 5: para os trabalhos em ouro, em prata e todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos. Agora,
quem hoje está igualmente disposto a oferecer suas dádivas ao Senhor? Uau! Irmãos, que nível de entrega! Não é só no serviço, é com o seu dinheiro. Ele disse, eu já estou disposto a entregar essas toneladas de coisas aqui só para revestir na parede. E aí, tem mais alguém que vai comigo? Tem mais alguém que está disposto a ser generoso nesse nível? Tem mais alguém que quer romper com o nível de generosidade anterior e quer ir para um outro nível em oferta? Irmãos, que nível de generosidade é essa? E sabe que esse nível de generosidade na nossa caminhada pode fazer com que outras pessoas vejam isso. E você vai ver isso, não precisa abrir, mas lá em 2, nós lemos 1 Crônicas 29. E lá em 2 Crônicas capítulo 1, você vai ver um homem, Salomão, entregando ao Senhor, ofereceu um holocausto ofereceu 1000 holocaustos. Aí você conhece essa passagem. É aquela passagem que o Senhor vem falar com Salomão e pergunta o que ele quer. E ele escolhe sabedoria. Mas aquela oferta chamou a atenção de Deus. Irmãos, mas com quem Salomão aprendeu isso? Ele é filho de Davi. Sabe, as pessoas precisam ver em mim e você esse nível de generosidade. Você vai conduzir pessoas a um outro nível. E essas pessoas podem ser os seus filhos. E essas pessoas podem ser aqueles que vão poder escolher. Deus pode chegar para ele, para o seu filho, e dizer, escolhe aí o que você quer. Mas existe um galardão que é seu. Um dia você ensinou os seus filhos, aí faça com que seus filhos vejam o seu nível de oferta. Faça com que os seus filhos vejam a sua fidelidade no dizimar. Faça com que os seus filhos vejam você enraizado ali em um projeto. Qual é o projeto para o crescimento do reino de Deus? É o projeto Farol, pois eu preciso pegar junto com isso. E aí os seus filhos estão vendo isso. E eles estão aprendendo, irmãos. Eles estão aprendendo não somente dar qualquer coisa, mas eles estão aprendendo a andar em um nível de generosidade. Nós precisamos andar nisso. A Bíblia nos ensina, irmãos, nós vamos ver isso por toda a palavra, que Deus não tem problema com dinheiro. Eu ministrei aqui recentemente e falei sobre o trabalho, falando sobre riquezas, e a gente não pode deixar de falar sobre trabalho falando em riquezas. De fato, esse é o princípio número 1 para que coisas se manifestem em nossas vidas. Embora existam coisas que o Senhor pode mover de maneira sobrenatural para alcançar você. É uma herança, é uma oferta, alguém lembrou de você, algo pode mudar a sua vida do dia para a noite, está tudo certo. O princípio número 1 é o seu trabalho, mas coisas podem acontecer. Então o Senhor não tem problema com riqueza. Quando você vê lá em Deuteronômio capítulo 8, você vai ver isso. A Bíblia fala sobre um aumento. Está acontecendo aumento na sua vida? E aí a Bíblia fala sobre isso. Ele diz, olha, vai aumentar o seu gado, vai aumentar a sua prata, vai aumentar o seu ouro. Quando você construir boa casa e morar, e você tiver farto, está tudo certo. Mas ele diz, olha, cuida de ti. Percebe que o problema não é com a riqueza? Então tira essa coisa de que a riqueza não é para você. A riqueza é para você. E é por isso que nós estamos falando aqui sobre esse tema, ricos para quê? Aí eu tenho que aceitar que a riqueza é para mim. E que Deus não tem problema nenhum com a riqueza. Ele vai dizer, vai aumentar, rapaz, o seu ouro, a sua prata, o seu gado, a sua casa, os seus carros. Mas aí você lembra de mim. Aí você lembra de mim. E como é que eu vou lembrar do Senhor? Porque as riquezas aumentam. E a Bíblia vai tratar o dinheiro, a única coisa que a Bíblia dá o status de Deus é para o dinheiro, porque ele pode se tornar um Deus. E aí ele vai dizer, olha, tem cuidado, é contigo, não é com a riqueza. Porque muitas pessoas interpretam mal esses textos, e aí eles começam a fugir do dinheiro, com um discurso de, eu não quero muito dinheiro, porque eu não quero me perder. Talvez já esteja perdido. Porque a Bíblia não diz para ter cuidado e não querer o dinheiro. Não, você tem que ter. Você já viu traficante comprando Bíblias? Quero comprar 5.000 Bíblias para você ir evangelizar no presídio. Você nunca vai ver isso. A não ser que ele receba Jesus e deixe de ser. Mas quem vai investir nisso? Sou eu e você.
Você não vai ver alguém que ali tem uma casa de show, que tem um prostíbulo, que tem esse tipo de coisa, investir no reino de Deus. Mas alguém precisa investir. E você vai investir como? Sem dinheiro? Não, mas eu estou com vontade de investir. Amém. Mas tem que ter. Então eu preciso aceitar. Eu fui enriquecido pelo Senhor. Ele ocupou uma posição de pobreza e me lançou para a posição oposta, rico. Agora essas coisas precisam se manifestar. Aí, movido por fé, eu vou levantar cedo para trabalhar. Porque eu recebi isso. Eu sou rico, então eu tenho que levantar cedo para trabalhar e coisas vão acontecer. Amém, gente? E sabe esse cuidado, porque muitas vezes a gente pode falar assim, como é que eu vou ter cuidado? Como é que eu vou ter cuidado para eu não me perder no meio das riquezas? Aí o Senhor deixou meios para isso. Os dízimos, as ofertas, as esmolas, são formas que eu tenho de me desprender daquilo que eu ganho. E à medida que eu me desprendo, eu estou dizendo para o dinheiro, que pode se tornar um mamon, eu estou dizendo para ele, na minha vida não. Agora eu preciso entender que o reino de Deus é muito organizado, e aí eu preciso saber que cada coisa tem o seu lugar. Porque tem um texto que está lá em Provérbios, que diz que aquele que dá ao pobre, empresta ao Senhor, e ele recompensará regiamente. Em outras versões diz assim, quem dá aos pobres, empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Aí alguém pode pegar esse texto e dizer assim, entendi, então eu não dizimo mais nem oferta, eu vou cuidar dos pobres, porque eu vou emprestar para Deus. Irmãos, você já teve a oportunidade de emprestar dinheiro para quem tem? Porque às vezes a gente está num lugar e a pessoa, eita rapaz, esqueci aqui, me empresta aí R$50, Josué. Aí a pessoa, não, isso aí não tem erro não, está emprestado aqui, daqui a pouco ele me entrega, porque ele tem para me pagar. Aí alguém pode ler isso e dizer assim, rapaz, eu vou emprestar para Deus, pois agora eu vou dar comida para o pobre, eu vou vestir o pobre, eu vou cuidar do pobre, dízimos e ofertas, nunca mais. Mas a gente precisa entender que o reino de Deus é muito organizado e cada coisa tem o seu lugar. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, esse texto eu quero que você abra, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, para que isso fique bem claro para você, diz assim, e ainda que eu distribuísse todos os meus bens, percebe que ele não fala mais só de uma esmola? Ele está dizendo se você entregasse tudo a um pobre, ele diz para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Percebe que nada me aproveitaria, eu não tenho proveito, o pobre tem, porque o pobre vai estar vestido, ele vai estar com a barriga cheia, tem proveito para ele, agora eu não tenho. Do mesmo modo, se você entrega uma oferta, se você é fiel nos seus dízimos por um peso, mas você não ama fazer aquilo, não tem proveito para você. Tem até proveito para a igreja, porque aquele valor vai pagar uma conta, vai resolver uma coisa, tem proveito. Mas para você não tem. Mas não é o que Deus quer. Deus quer que tenha proveito para você. Deus quer que tenha proveito para o pobre, quando você der um cuidado a um e outro, está tudo certo, Ele quer que tenha, mas Ele quer que tenha um retorno para você. E é por isso que a palavra diz, Ele paga. E o apóstolo Paulo, você vai ver isso falando aos Filipenses, ele diz assim, olha, depois que eu recebi de Epafroditos que vocês me enviaram, eu tenho tudo, eu estou em abundância, eu recebi. Aí ele diz no versículo 19, agora o meu Deus vai pagar. Percebe que é a mesma coisa? Ele diz, deu ao pobre e emprestou a Deus. Aí o apóstolo Paulo recebeu e diz assim, eu recebi, Deus vai pagar. Isso é níveis de generosidade que a gente precisa caminhar, entendendo. E isso para que é? É porque eu vou dar porque ele está necessitado? Ele está necessitado? Sim, pode ser. Pode ser que em muitos momentos a gente vai contribuir com alguém por uma necessidade. Mas a gente precisa também olhar para a palavra e entender que existe um princípio de honra. É alguém que não tem necessidade, mas eu preciso honrar. Não é pela necessidade. Eu preciso honrar o Senhor com os meus dízimos. Eu preciso honrar o Senhor com a minha oferta. Independente da necessidade. O apóstolo Paulo diz assim, não dê por necessidade. E aí a gente precisa caminhar com isso, entendendo, essa é a maneira que o Senhor tem para cuidar de mim.
Quando nós entregamos, nós estamos cuidando de nós, para que o dinheiro não ocupe um lugar que não é o dele. Sempre que eu entrego, sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu estou dizendo para o dinheiro: você tem um lugar na minha vida, um lugar de serviço. O dinheiro é sempre, para mim e para você, um excelente servo. Ele vai resolver problemas, nós vamos pagar contas, nós vamos ajudar alguém, nós vamos levantar alguém que precisa, nós vamos presentear juntos alguém. Servo. Mas se você colocar ele na posição de Senhor, aí o Senhor vai dizer assim: não vai dar para servir. Não se serve a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Você precisa saber que essa entrega e essa generosidade é um cuidado com você mesmo. O tempo encerrou, mas a gente conversa mais em outra oportunidade. Amém, gente? Vocês foram enriquecidos? Glória a Deus. Você viu que no começo do culto nós não disponibilizamos o gasofilácio aqui. Mas eu queria que você falasse com o Senhor. A Bíblia fala sobre algo que será proposto em nosso coração. E eu queria que você entregasse a sua oferta essa noite, não de qualquer jeito, mas eu queria que você estivesse disposto a ir para um outro nível de generosidade, de entrega, de amor, de zelo com a sua própria vida. Existem pessoas que têm pouco dinheiro e são apegadas a ele. Mas você pode decidir, por meio da palavra, entendendo aquilo que a palavra diz, entendendo que você tem a natureza de Deus em você. Eu serei generoso nas minhas ofertas, fiel nos meus dízimos, do mesmo modo que a palavra me ensina a fazer. Ore você mesmo, não espere pela minha oração. Pode curvar a sua cabeça, separe os seus dízimos, as suas ofertas. Nós vamos orar, consagrar ao Senhor. Você pode fazer isso por meio do Pix, você pode fazer isso por meio das maquinetas de cartão de crédito, de cartão de débito que estão lá atrás. Mas não saia daqui essa noite sem romper. Não saia daqui essa noite sem ir para um próximo nível de generosidade. Tenha consciência disso. E saiba que esse é um cuidado de Deus para você. Foi Ele mesmo quem nos deu essa possibilidade. Essa possibilidade de entregarmos a Ele. E sempre será uma entrega feita a homens. Lá em Hebreus fala isso. Diz que aqui são homens que recebem. Mas é o próprio Deus que está vendo e recebendo essa nossa oferta essa noite. Você pode estender a sua mão, se você já separou, pode estender o seu envelope. E você que está em casa também pode fazer isso. Apareceu para você aí um código QR Code, o Pix da nossa igreja. E você vai fazer isso com toda a generosidade. Amém, gente? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua oportunidade que nós temos de ofertar essa noite. Pela oportunidade que o Senhor nos dá de dizimar e de aprender sobre isso. Nós não queremos fazer de qualquer jeito. Nós queremos entregar ao Senhor com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão, sabendo que foi o Senhor mesmo que nos deu, sabendo que foram ferramentas que o Senhor nos entregou e por meio dessas ferramentas, Pai, nós temos trabalhado e temos produzido. Mas há um lugar do Senhor em nossas vidas e nós consideramos, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Diga: na minha casa, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando.
foi enriquecido pela palavra? Glória a Deus. Existe alguém aqui essa noite que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador? Quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre uma mudança eterna. É uma decisão que nós tomamos em vida. Você não está vivendo e depois vai morrer e depois o Senhor vai decidir para onde você vai, não. Ele já disponibilizou para você. Você precisa definir. Fazemos isso em vida. Se você nunca fez uma confissão, recebendo assim, publicamente, o Senhor como seu único e suficiente Salvador, eu quero dizer a você que essa é uma noite que Ele preparou para ti. Tem alguém nessa condição que deseja tomar essa decisão? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos. William, eu já recebi Jesus em um outro momento, mas eu andei tão afastado, tão distante, esfriei, e eu quero voltar para o Senhor. Eu quero viver os dias que Ele tem para mim. Se você está aqui com essa disposição no seu coração, eu queria que você viesse aqui à frente, nós queremos orar por você. Todos salvos? Tem certeza? Sabe, irmãos, o dia de amanhã a gente não conhece. Glória a Deus. Tem certeza que você não quer vir? Amém. Alguém deseja receber o batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Isso é para os nossos dias. E certamente isso vai fazer toda a diferença em sua vida. Todos cheios? Glória a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para a cura? O Senhor disse que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E nós cremos nisso. Se você está aqui nessa condição e deseja, pode vir à frente, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Uma igreja plena. Glória a Deus. Está feito. Eu queria indicar a vocês alguns livros que certamente vão te ajudar a compreender mais coisas e um pouco mais sobre esse assunto. Esse livro Toque de Midas, um livro que é maravilhoso, Prosperidade Bíblica. Temos aqui O Melhor desta Terra. Deixa eu ver aqui um outro livro. Obediência nas Finanças, é um livreto que você lê aí em 20 minutos, se você ler rápido. Se você quiser ler devagar, lê em 1 hora. E esse outro livro aqui, de prosperidade financeira, Chaves para a Prosperidade Financeira, um livro excelente. Eu quero te estimular, passa lá no nosso Verbo Shop e adquire algumas dessas literaturas que certamente vão te acrescentar e vão mudar conceitos que estão aí e precisam ser retirados. Amém, gente? Glória a Deus. Nós encerramos o nosso culto hoje. Os avisos já foram dados, eu sei que você está com ele aí bem claro para você. No próximo sábado nós temos Homens na Caverna e Virtuosas, e certamente será um sucesso. Traz um homem com você, traz uma mulher com você, um amigo, um vizinho, traz aí um convidado. Amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus, andando em generosidade todos os dias.